Quero compartilhar com vocês uma história muito comovente que aconteceu comigo e que serviu para edificar a minha vida e a minha fé. Logo em 2004 eu fui consagrado pastor e comecei a exercer um pequeno ministério. Mas quando eu fui consagrado pastor, eu era empresário, como sou empresário ainda hoje. Então, os pastores em si não viam com muitos bons olhos um empresário se tornar pastor. E eu fui participar então de um conselho de pastores lá na igreja do pastor Vlamir, ali em São Vicente. E eu fui lá participar e eu sentei lá no meio escondidinho. Tinha bastante pastores naquele dia, devia ter uns 80, 90 pastores. E aí veio uma pregadora, uma pastora da Paraíba. Essa mulher, ela passava necessidade, ela tinha muita dificuldade, não tinha o que comer e ela pregava o evangelho. Uma senhora, uma pastora de Deus mesmo, ela tinha 75 anos. Enquanto ela tá pregando, falando das dificuldades dela, dos problemas dela e tal, de repente ela cita uma coisa interessante. Ela disse assim, hoje, por exemplo, eu estou com glaucoma no lado esquerdo e eu estou ficando cega do lado esquerdo, mas eu enxergo com o direito, então continuo bem e tal, glória a Deus por isso. Enquanto ela está falando isso, a voz do Espírito Santo falou comigo. Ele disse, vai lá, sobe lá no palco e pergunta se tem algum pastor com unção e com coragem e com fé para orar por esta mulher, que ela precisa da cura e precisa do instrumento para orar por ela. E eu disse assim, Espírito Santo, eu novato aqui, já tenho um monte de resistência, eu não vou. Eles vai lá e vai. Aí eu perguntei para o Espírito Santo, mas vamos supor que eu vou, se eu pergunto para alguém, se tem alguém com fé, com coragem para impor a mão, e ninguém impõe, e ninguém quer, daí eu faço o quê? Daí ele disse assim para mim, aí você impõe a mão nos olhos dela e ora por ela. Ai, meu Deus do céu, eu confesso para você, minhas pernas tremeu e eu fiquei lá escondido, digo, o Senhor precisa me dar um sinal. Se é o Senhor que está falando, se é coisa da minha cabeça. Para mim era coisa da minha cabeça, era coisa da minha mente. E eu fiquei ali incomodado. Eu digo, se o Senhor me der um sinal durante a pregação, qualquer sinal que realmente confirme que eu devo fazer esse papel lá na frente, eu vou, senão eu não vou. Aí correu a pregação, não aconteceu absolutamente nada e ela estava encerrando a pregação dela, encerrando o assunto dela. Ela disse assim, olha irmãos, era isso que eu tinha para vocês. E aí todo mundo bateu palmas, ela desceu. E ela foi saindo em direção à saída da igreja. E quando ela está no meio do salão, ela volta. Ela diz, espere aí irmãos, Deus está me revelando uma coisa que eu preciso falar para vocês. Então eu preciso dar um recado para vocês. Ela disse assim, olha, eu subi aqui porque Deus me deu uma palavra. Ele diz assim que tem alguém aqui que ele está mandando fazer algo. Está mandando fazer alguma atitude, tomar alguma atitude e essa pessoa não está tomando, essa pessoa está se acovardando. Então eu só estou dando um recado aqui. Eu nem sei o que é, mas é isso que ele está me falando. E aí ela leu um trecho, que agora eu não lembro onde que ele diz assim, não despreze a profecia que foi imposto em ti através das mãos, imposição das mãos e assim por diante. E eu entendi que aquele recado era para mim, eu chorei muito e tal, mas eu esperei ela descer, peguei ela e levei numa salinha em particular. E aí eu disse assim, irmã Benedita, o covarde sou eu. O que Deus mandou eu fazer, que ele pediu que eu deveria impor as mãos nos seus olhos. E aí ela, desesperada, ela pegava minha mão e colocava no olho dela e dizia assim, vai, ora aí, covarde, olha aí, seu covarde, ora, eu vou perder a bênção por causa de você, covarde.
E eu só chorava e eu não conseguia. Eu coloquei a mão, até orei, mas não era daquele jeito que o Senhor queria. O Senhor queria testemunhar, Ele queria um milagre, Ele queria quebrar a minha covardia, me dar ousadia, me dar motivação. E eu entendi esse recado. E daí eu acabei orando, me despedindo dela, e foi assim que eu passei por esse vexame no Conselho de Pastores em São Vicente. Um abraço.